1 Coríntios, no capítulo 6, dos versículos 12 até o 14. Nós vamos, é uma sessão só, do 12 ao 20, mas nós vamos por parte, tá bom, querido? Nós vamos por parte, porque é uma sessão longa, tá? Então vamos ler o texto. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Eu vou convidar você para nós orarmos mais uma vez, tá bom? Só mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, Pai. Só que dessa vez nós oramos por nós mesmos, Senhor. Nós queremos pedir a Ti que nos ajude na compreensão da Tua palavra, Senhor. Lembrando que a Tua palavra é a verdade, e é a verdade que nos liberta, Senhor. É o poder que nos transforma. Como diz Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a compreender a Tua palavra, que o Espírito possa verdadeiramente iluminar o nosso entendimento, de maneira que a palavra alcance o nosso coração, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos a Ti, Pai, e Te agradecemos. Amém. Queridos, a gente vai para esse tempo aqui, tá bom? Nós estamos pregando já em Coríntios faz algum tempo já, irmãos. E eu queria colocar diante de vocês, antes de entrar no texto, eu queria preparar vocês para que vocês possam compreender melhor o que Paulo está ensinando aqui nesses versículos, tá? A igreja de Corinto, irmãos, ela era uma igreja imatura. Se você olhar na capa dos vídeos, das mensagens que eu posto na playlist lá do YouTube, lá, a respeito de Coríntios, você vai ver exatamente isso, né? Uma igreja matura. A igreja era uma igreja matura. E a principal causa e o reflexo dessa imaturidade era o pouco valor atribuído à palavra de Deus, tá? E eu quero esclarecer isso que eu estou afirmando para vocês. A causa maior da imaturidade dessa igreja estava no pouco valor que ela atribuía à palavra de Deus. E por que eu estou dizendo no pouco valor, irmãos? Primeiro, é que essa igreja ela foi fundada, tá bom, pelo apóstolo Paulo. Ela foi pastoreada por Paulo e depois pastoreada por um homem chamado Apolo, tá? Paulo pregou durante 18 meses nessa igreja. Foi ele que fundou. Ele ficou 1 ano e meio em Corinto, tá? Pregando a palavra para essa igreja, anunciando toda a mensagem do evangelho, né? Anunciando todo o evangelho para essa igreja. E não só Paulo prega a essa igreja, querido, estabelecendo ali o alicerce espiritual que eles precisavam, mas Paulo também escreveu cartas orientando essa igreja. Os estudiosos acreditam que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas a essa igreja. Depois de Paulo, nós temos Apolo. A gente não sabe dizer exatamente quanto tempo Apolo permaneceu ali, tá? Mas nós sabemos dizer com muita clareza que Apolo era um homem muito instruído na palavra de Deus. Então, querido, essa igreja, a gente pode dizer assim, sem sombra de dúvida, que ela teve a melhor orientação que uma igreja poderia ter. E é exatamente aqui que surge o problema, e é aqui onde está o meu ponto, né? Como poderia haver tantos problemas graves no seio dessa igreja? Como poderia uma igreja pastoreada por 2 homens tão extraordinários no conhecimento da palavra se afastar tanto da palavra, né? Você vai encontrar na igreja de Corinto, irmãos, divisões. Você vai encontrar na igreja de Corinto imoralidade sexual, litígio, problemas no casamento,
problemas relacionados à liberdade cristã, relacionados à ceia, relacionados aos dons, relacionados até mesmo à ressurreição. Então essa igreja tinha muitos problemas, querido. E eu atribuo, irmãos, à imaturidade dessa igreja o pouco valor que ela dava à palavra de Deus. Talvez não ao conhecimento em si, porque eles tinham o conhecimento porque foram instruídos por dois homens extraordinariamente conhecedores da palavra de Deus, tá bom? Mas talvez aqui seja uma questão de prática da palavra. Não é conhecimento, é prática, tá? Então, e você vai perceber aqui, querido, que havia nessa igreja, e nós já estudamos isso exaustivamente nos capítulos 1, 2, 3 e 4, que havia nessa igreja uma preferência pela cultura do seu tempo em detrimento da palavra. E por que eu digo isso, irmãos? Eu não faço essas afirmações assim, do nada. Eu faço essas afirmações baseado naquilo que nós já estudamos. Quando você olha para os primeiros 4 capítulos dessa carta, irmãos, o que nós temos ali são problemas causados pelas divisões. Mas de onde vem, de onde vieram esses problemas? Por acaso a Escritura ela fomenta algum tipo de partidarismo? E você sabe que a resposta é não, tá? Mas de onde vem esse espírito partidarista que perturbava aquela igreja? E a resposta vem da cultura grega. Esse espírito partidarista, essa divisão instalada, não é orientação bíblica, é um reflexo da cultura da cidade que alcançou a igreja, entendeu? Quando você olha para os capítulos 5 e 6, o que nós temos nesses capítulos aqui, 5 e 6, novamente, é mais uma vez um reflexo da cultura grega. Nós temos, por exemplo, a imoralidade sexual. Deixa eu chamar a sua atenção para isso. É impressionante como Paulo, nessa carta, ele chama a atenção. O problema mais grave dessa igreja era a questão das divisões. Logo depois, querido, vem a questão da imoralidade sexual. Paulo escreveu o capítulo 5 todinho para tratar disso. Aí no capítulo 6, ele vai lidar com o problema de litígio nos primeiros versículos, mas depois ele volta de novo. Lembra lá que quando ele faz a lista de pecados ali, né, no capítulo do versículo 9 e 10 ali, ele lista 4 tipos de manifestações de imoralidade daquela igreja. Ele lista ali o pecado entre solteiros, o pecado entre pessoas casadas, o pecado sexual na idolatria, através da idolatria, e também o pecado sexual no que diz respeito à homossexualidade. Ele fala do pecado sexual, o pecado homossexual ativo e o passivo. Então, há uma abordagem quase que completa em relação a isso. Aqui, nesses versículos que a gente vai estudar, do 12 até o 20, novamente a questão toda é a imoralidade sexual, entendeu? E a gente vai estudar isso daqui a pouco. Quando você chega no capítulo 7, mais uma vez, Paulo vai tratar a respeito disso. Agora, no casamento em si. As dificuldades que eles estavam tendo no casamento por causa da imoralidade sexual naquela cidade. Então, é uma coisa impressionante isso na carta de Paulo aos Coríntios, querido, tá bom? Então, veja, nós temos aqui, irmãos, tudo o que nós tratamos até agora tem a ver com a influência da cultura na vida da igreja. Tudo, tá bom? Então, eu quero que você entenda, tá? Cultura de uma terra, de uma cidade, de uma nação, ela tem esse poder de influenciar a igreja de uma forma assustadora, irmãos. Assustadora, entendeu? Percebe-se aqui em Corinto, né? E vocês vão perceber também que isso é uma realidade, às vezes, na vida da igreja, tá bom? Mas, em se tratando de Corinto, é fácil perceber que aqueles irmãos tinham a vida deles controlada mais pela cultura da cidade do que pela palavra de Deus. E isso, querido, deveria nos fazer pensar em como nós temos vivido a vida cristã. É um pensamento, irmãos, que a gente, na verdade, é uma pergunta que nós deveríamos fazer a nós mesmos. Minha vida é controlada e criada pelo que diz a palavra de Deus ou pelos aspectos culturais nos quais nós estamos inseridos? Sabe uma coisa interessante?
é que muitas vezes nós somos guiados e controlados pela cultura e nós não nos damos conta disso. Eu vou te dar aqui alguns exemplos do que eu estou falando. A nossa sociedade, irmãos, é uma sociedade marcada, e eu posso dizer a vocês que nós somos frutos de uma cultura marcada pela religiosidade, tá? Se não todos aqui, mas eu tenho certeza que a maioria de nós nasceu num lar católico. E por isso é normal que a nossa mentalidade tenha sido ou ainda seja governadas por práticas católicas. Você quer um exemplo disso? No catolicismo, isso vem mudando, tá bom? Eu não falo isso como crítica, na verdade, é só uma questão de constatação. No catolicismo, as pessoas geralmente vão à igreja no domingo. No domingo. Eu me criei, né? Eu tenho lembranças de quando pequeno, não, de quando novo, né? Pequeno eu sou, de quando novo. E a igreja aos domingos, de manhã, com meu pai, com minha mãe, entendeu? Com meus irmãos. Só havia missa no domingo de manhã, tá? Onde nós morávamos. Era uma capela e tinha a igreja matriz. A matriz tinha missa de manhã e tinha missa à noite. Mas a missa principal era à noite, tá? Então a gente só ia à igreja no domingo. E esse é um aspecto cultural, religioso do Brasil. Nós fomos criados dentro desse ambiente cultural. E muitas vezes as pessoas se convertem, mas elas estão tão marcadas por esse traço da cultura que mesmo convertidos, elas só querem ir à igreja no domingo. É quase que uma... E aí é onde a gente fica. Eu sei que a cultura tem esse poder de influência, irmãos, mas ao mesmo tempo eu também acredito que o evangelho, quando ele entra na vida de uma pessoa, ele muda, ele quebra esses paradigmas, entende? Então, quando o evangelho chega e ele não quebra esses paradigmas, é possível que aquela pessoa, ela ainda esteja sendo governada mais pela cultura do que pela palavra. Por quê? Porque ela dá pouco valor à palavra de Deus. Queridos, se tem uma coisa que nós deveríamos lutar com unhas e dentes para criar um hábito de ler, de estudar, era a palavra de Deus. Não esperar por ouvir uma mensagem no domingo, na terça, ou talvez numa rede social, mas que houvesse um esforço da nossa parte, de todos os dias termos um tempo para estar diante do Senhor e alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus. Eu estava dizendo para alguém, essa semana passou agora, né? Eu entendo essa leitura diária, irmãos. Eu faço uma analogia da leitura diária da Bíblia como o maná que Deus dava para o povo lá no Egito. Todos os dias uma porção para aquele dia. Todos os dias uma porção para aquele dia. E nós deveríamos ter todos os dias uma porção da palavra de Deus. Não só ouvir a palavra de Deus numa pregação, por mais importante que seja, irmãos, mas o esforço pessoal, sabe? Essa motivação que nos leva a pegar a Bíblia, abri-la e ler 2, 3 capítulos todos os dias e refletir sobre aquilo que nós estamos lendo. Porque senão, queridos, se a gente não valorizar a palavra de Deus na nossa vida, nós vamos, mesmo crentes, porque esses irmãos aqui de Corinto, eles eram crentes, mas o coração deles e a mentalidade deles era governada pela cultura local e não exatamente pela palavra de Deus. Em tudo, irmãos, em tudo. É uma coisa absurda, né? E aqui eu faço alguns questionamentos, né? Como é que pode uma igreja que teve como pastor Paulo, uma igreja que teve como pastor Apolo, receber o melhor conhecimento que se possa ter nessa terra da palavra do Senhor, né? De homens de Deus consagrados, de homens de Deus tementes, de homens que viviam no poder do Espírito Santo, e mesmo assim essa igreja não valorizar esse conhecimento e não priorizar isso na sua vida, mas se permitir ainda ser governado pela cultura. Isso assusta. Outra característica, irmãos, ainda dessa religiosidade, tá? Em relação ao catolicismo, tem a ver com a prática de pecados. No catolicismo, existe uma classificação dos pecados entre os pecados capitais e aquilo que é chamado lá de pecados veniais. Então, há os pecados mais graves
que a gente deve ter todo um cuidado do mundo para não cometê-los, mas há uns pecadozinhos que não são tão graves quanto os outros, tá bom? Então, assim, a igreja tem a tendência de fazer isso. A igreja tem a tendência de lidar com o pecado dessa forma. Esse pecado aqui é muito grave, eu tenho que evitar. Mas isso aqui, a gente releva, entendeu? A gente vai empurrando aqui de qualquer jeito. Por exemplo, falar mal do irmão, a gente não liga muito, fofocar, entendeu? Mentir. As pessoas não se importam muito, né? O Brasil tem até um dia da mentira, na verdade, então a gente não se importa muito com alguns pecados. Outros são graves, sérios, quem comete merece ser punido, mas como se em Deus, querido, isso fizesse alguma diferença. E olha que eu estou dizendo isso, e Paulo vai dizer aqui que de todo pecado que o homem comete, o pior de todos eles é o pecado da imoralidade sexual, tá? Mas isso está dentro de um contexto e quando chegar lá nós vamos explicar isso melhor, tá bom? Então, pecado contra o corpo é uma coisa interessante e a gente vai ver isso só quando chegar lá no texto. Aí vocês já estarão já com uma estrutura de pensamento montada já para poder entender o que Paulo vai dizer lá, tá bom? Outra característica da nossa cultura, irmãos, é a licenciosidade. E aqui eu estou falando aqui de permissividade moral, tá? Esse tipo de influência, querido, ele é tão grande na vida da sociedade e da igreja que alguns pais falam com aquele ar de orgulho, sabe, de superioridade, que preferem que a filha traga o namorado para dormir no quarto dela do que ela sair com o namorado para um motel. Então, se é para fazer alguma coisa lá fora, que faça dentro de casa, porque pelo menos está seguro dentro de casa. Isso é um nível de influência que nós temos na nossa sociedade, entendeu? Um pai se permitir a isso, uma mãe se permitir a esse tipo de comportamento, querido. Totalmente contrário às escrituras, entendeu? Totalmente contrário à moralidade bíblica, tá? E se você quer saber, irmãos, como isso tem afetado a igreja, essa questão da permissividade moral, é só você olhar os dados estatísticos a respeito do divórcio e do sexo entre pessoas solteiras da igreja. Eu vi ontem, irmãos, vocês sabiam que a taxa de divórcio entre evangélicos é a mesma entre os não evangélicos? Aqui, não há mais diferença, isso é para a gente ficar chocado, né, gente? Não há mais diferença entre mundo e igreja no que diz respeito ao divórcio. Não há mais diferença entre mundo e igreja no que diz respeito entre sexo com pessoas solteiras. Nós estamos aqui, no mesmo patamar, no mesmo nível, irmãos. Isso reflete a influência da cultura na igreja e o pouco valor que a igreja tem atribuído à palavra de Deus, não permitindo que a palavra governe a sua vida, não permitindo ser ministrado e transformado pela palavra. O que há agora é uma equiparação entre mundo e igreja, tá? Entre mundo e igreja. Irmãos, isso assusta, querido, assusta. Você quer ver mais uma outra característica dessa influência da sociedade, da cultura dos nossos dias na igreja? Isso tem a ver com o sincretismo religioso, querido. Sincretismo religioso, irmãos, é a mistura de diferentes crenças e práticas religiosas. Acontece quando elementos de uma religião se combinam com outra, criando novas formas de espiritualidades ou rituais. Você quer ver uma coisa interessante? Você vai ver em algumas igrejas agora não, faz tempo isso, né? Pastores que atendem todo de branco, sentado numa mesa branca. De onde é que vem isso, irmãos? Isso vem dessas religiões que são consideradas afro-brasileiras, entendeu? Candomblé, essa coisa toda, espiritismo, práticas que são inseridas na igreja para atrair as pessoas. Eu descobri, lendo essa questão do sincretismo religioso, que essa coisa de abençoar o copo com água, que as igrejas neopentecostais fazem, isso foi aprendido, sabe de onde? Do catolicismo. Lembra da água benta no catolicismo? É de lá que vem o sincretismo religioso.
Aí o pastor abençoa o copo, você coloca o copo sobre a televisão, ele abençoa, aí você bebe a água e aquela água ganha elementos de cura sobrenatural. Quando você bebe, quando você ingere, você é curado. Isso é sincretismo religioso. Eu poderia dar um monte de exemplos para vocês aqui, irmãos, tá? Em relação a essa questão. Então, é muito curioso, querido, que no Brasil muitas pessoas misturam crenças do cristianismo com práticas religiosas afro-brasileiras, tá? É uma coisa assustadora isso. No catolicismo, mais ainda, porque no catolicismo há um sincretismo entre os orixás do candomblé, da umbanda, com os santos católicos. Isso é muito interessante. Há uma lista, para cada santo católico há um orixá, alguma coisa ali relacionada à questão da umbanda e do candomblé. Sincretismo religioso, querido. A pergunta que a gente faz é, pastor, o que isso tudo tem a ver com o texto, na verdade? E a resposta é, irmãos, tem tudo a ver. Porque eu estou colocando diante de vocês o mesmo problema que havia na igreja de Corinto. E qual é esse problema? É a influência da cultura que tem entrado e solapado a vida da igreja. Irmãos, o mesmo problema. Novamente, vamos ler o texto. Apenas os versículos 12, 13 e 14. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E o versículo 14 ele diz, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Qual era o principal problema tratado aqui pelo apóstolo Paulo, irmãos? E a resposta era o problema da imoralidade sexual na igreja. E Paulo cita aqui, irmãos, dois jargões, dois ditos populares muito conhecido entre aqueles irmãos. O primeiro é, tudo me é lícito, tá? Era um jargão que a igreja usava. E o segundo, irmãos, era, assim como o alimento é para o estômago, e o estômago para o alimento, aí se emendava por um processo de dedução, tá bom? Assim também o corpo é para o sexo, ou para a imoralidade sexual, e o sexo para o corpo. Essas duas coisas governavam a vida da igreja lá em Corinto, tá bom, querido? A pergunta que a gente faz é, de onde vem essa informação? Como aqueles irmãos puderam chegar a esse tipo de conclusão? E a resposta, querido, é que isso é fruto de uma fusão maligna entre a filosofia platonista e uma má interpretação da liberdade cristã. Nós vamos juntar dois elementos aqui, tá? Que levou essa igreja a adotar esses jargões. Tudo me é lícito. Paulo até concorda, é verdade, tudo me é lícito, só que ele faz algumas ressalvas, né? Mas esse era um jargão muito forte, tudo me é lícito. A outra coisa é, o alimento é para o corpo é para o alimento. E por consequência, por dedução lógica, o corpo é para o sexo e o sexo é para o corpo. Bom, deixa eu explicar esses elementos para vocês, querido, porque é importante que você compreenda realmente o que está acontecendo aqui nessa igreja, tá bom? Pode desligar, acho que está frio. Platão, irmãos, ele via o corpo como uma espécie de prisão da alma. Ele argumentava que o corpo nos mantém presos ao mundo dos sentidos, ao prazer e às necessidades físicas. Dizia que o corpo estava sujeito a doenças, fadiga e desejos, e por isso nos desviavam da verdadeira busca pelo conhecimento e pela contemplação da verdade. Nesse sentido, o corpo era considerado uma fonte de distração e limitação. O corpo nos impede de nós alcançarmos uma espiritualidade profunda, entendeu? Por causa das distrações, por causa dos desejos, dos prazeres que militam no nosso corpo, isso nos impede de aprofundarmos a nossa espiritualidade.
era a filosofia de Platão. A partir dessa filosofia de Platão, querido, muitas outras correntes filosóficas e religiosas permeavam a cultura da cidade de Corinto, tá? A primeira delas aqui, muito comum naquela época, era aquilo que é chamado de estoicismo, tá? O estoicismo, ele incorporou várias ideias da filosofia de Platão, especialmente a ênfase na importância de viver de acordo com a razão e de dominar as paixões. Como o platonismo, o estoicismo também via o corpo e os desejos como fonte de distração da verdadeira virtude que vinha do autocontrole e da racionalidade. Veja, é uma derivação, é uma filosofia que deriva do platonismo, tá bom? Que defende praticamente as mesmas coisas. Uma outra corrente muito comum nessa época era aquilo que era chamado de epicurismo, tá? O epicurista, ele promovia a busca pelo prazer, querido, só que de maneira racional e moderada, tá? Em Corinto, que era uma cidade conhecida pelos prazeres sensoriais, né? Pelos prazeres hedonistas da vida, as ideias desses filósofos, elas se entrelaçou com a vida cotidiana daquele povo. Agora, de todas as correntes, entre correntes filosóficas e religiosas, a que mais afetou o cristianismo, querido, causando sérios problemas, foi o gnosticismo. João escreveu sua carta para lidar com essa era uma espécie de religião, na verdade, né? Era uma religião com fundo oriental, com algumas coisas práticas estranhas, na verdade. Os gnósticos, irmãos, eles olhavam o mundo material, e isso inclui o corpo, logicamente, como algo que era intrinsecamente mal, né? Eles diziam que a matéria era uma criação de um demiurgo. Você lembra? Estava ouvindo isso ontem no carro. Um demiurgo, né? Que é um deus inferior. A ideia deles é que a demiurgo é uma emanação do Deus verdadeiro, né? Que há várias emanações de Deus, e dessas emanações vão gerando outras emanações, e lá no finalzinho da fila há esse demiurgo que criou a matéria, que é uma espécie de Deus mau, entendeu? Então, esses religiosos daquela época, irmão, eles entendiam que o corpo, ele não tinha utilidade. O corpo era apenas uma prisão da alma mesmo, era um empecilho à expressão de religiosidade deles, entende? E que a alma pertencia a um reino puro, e o corpo, por ser matéria, pertencia a esse reino, e que o homem, a morte, para eles, a morte era, na verdade, algo libertador. Por quê? Porque o corpo vai se libertar, a alma vai se libertar da matéria, entende? Era isso que governava parte de todo o pensamento greco-romano daquela época. Nossa. O objetivo gnóstico era libertar a alma desse mundo material corrompido, semelhante ao que Platão propôs, mas com uma ênfase ainda mais negativa no corpo e na matéria. Eles adotavam práticas para minimizar a influência do corpo e buscavam libertar a alma desse cativeiro material. Alguns gnósticos, nessa busca de libertar a alma do corpo, eles seguiam aquilo que é chamado de ascetismo, tá? O ascetismo, querido, é a prática de você se abster de prazeres corporais e desejos mundano, entendeu? Essas pessoas se isolavam nos mosteiros, tá? Buscando, se envolvendo em práticas de meditação, de oração, tá bom? A busca pelo autocontrole, né? Tentando subjugar o corpo para que a alma tivesse poder de se expressar, entende? Isso era muito comum naquela época, irmãos. Na verdade, se você pegar a época medieval da igreja, muitos mosteiros foram criados e muita gente, para não dar vazão aos desejos do seu corpo,
eles se isolavam nesses mosteiros, viviam isolados ali, tentando mortificar a carne, tentando fazer morrer os desejos e os apetites do corpo. Isso era comum, tá? Comum. Era uma forma dos gnósticos subjugarem o corpo e tentar dar expressão à alma. Só que havia uma outra linha entre os gnósticos, queridos, que adotava uma prática totalmente inversa do ascetismo, tá? Eles iam para a libertinagem mesmo. O argumento deles é o seguinte: uma vez que o corpo era irrelevante para a salvação, não importava como se comportavam fisicamente. Eles acreditavam que o comportamento moral não afetava a alma imortal. Bom, esse corpo vai ser destruído, ele não serve para nada, então a gente vai usar ele da forma que bem entender. E aí você pode extravasar mesmo, e isso levava para duas coisas basicamente, querido: para a imoralidade sexual e para o alcoolismo, entendeu? Para práticas de alcoólatras. Então eles mergulhavam de cabeça mesmo, porque eles pensavam assim: o corpo vai ser destruído, ele não tem utilidade, o que vai permanecer é só a alma. Esse corpo não serve para nada. Então, vamos dar vazão ao corpo, deixa aí as coisas fluírem. É impressionante, né? É uma mesma corrente religiosa, mas com duas ramificações completamente opostas uma à outra, tá? Bom, querido, eu falei da filosofia platonista e as suas consequências. Somado a isso, irmãos, tá? Somado à filosofia platonista e ao gnosticismo, havia também uma má interpretação da liberdade cristã ensinada pelo apóstolo. Quem acompanha conosco as ministrações no domingo, na terça-feira, sabe, e a gente vem batendo isso frequentemente, né? Que o ensino apostólico é que nós somos libertos do pecado da lei, bom, e que nós não estamos mais debaixo do governo do pecado, nem da lei, que a salvação é fruto unicamente da obra de Jesus na cruz do Calvário, que nós não somos salvos pelas práticas de boas obras ou por qualquer outra prática religiosa que se possa imaginar. O cristão é livre. O cristão foi chamado à liberdade. Se você pegar Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçamos firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Versículo 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Essa era a mensagem paulina. O crente é livre. O crente é livre do pecado. O crente está livre da lei. O crente foi livre do diabo. O crente é um ser livre. Aí eles pegam essa doutrina, interpretam equivocadamente. Eu não sei se de propósito ou não. E aí eles usam da liberdade para dar lugar àquilo que é chamado de libertinagem, que são práticas pecaminosas, tá? Você junta duas coisas, né? Você junta a fome com a vontade de comer, e aí você tem esse troço que acontece lá na cidade de Corinto, onde e olha que coisa absurda, irmãos, porque os crentes de Corinto, eles se achavam mais sábios e mais espirituais do que o próprio apóstolo Paulo, mas ao mesmo tempo, embora se achassem mais sábios e mais espirituais, eles estavam vivendo como mundanos. É só você olhar o comportamento dele. Capítulo 1-4, divisões. Típica do que acontecia na cidade de Corinto. Capítulo 5, imoralidade sexual. Capítulo 6, a primeira parte, litígio, briga, disputa entre irmãos. Aí o restante do capítulo, né, basicamente tratando da questão da imoralidade. Capítulo 6, imoralidade. Capítulo 7, questão do casamento. Capítulo 8 tem a ver com a liberdade cristã, tá? Aí, uma série de problemas, embora eles se julgassem mais espirituais do que o próprio Paulo, tá? Dá um nó, irmãos, isso, tá? A gente poderia chamar isso de esquizofrenia espiritual. É uma igreja que se julga santa, sábia, mas que vive na prática do pecado, que vive como mundano. É um negócio assim assustador, irmãos. E eu não sei se vocês conseguem perceber, querido, mas eu consigo imaginar Paulo dizendo o seguinte, olha o texto, olha: assim como o alimento é para o estômago e o estômago para o alimento, assim também o corpo é para o sexo e o sexo é para o corpo. Quando eu leio isso aqui, dá para imaginar Paulo dizendo assim: vocês são doidos, né? De onde que tiraram isso, na verdade? Quem disse que o corpo é para a imoralidade sexual? E a resposta, querido, é que isso é fruto da filosofia platonista, que foi transformada numa ideia religiosa, o gnosticismo,
e misturado com a má interpretação bíblica. Então, esse negócio todo gerou essa esquizofrenia espiritual na vida daquela igreja, tá? Irmãos, só para você ter uma noção, quando Paulo fala de liberdade, porque às vezes a gente canta isso, né? Eu sou livre, eu sou livre. Há músicas que cantam que nós somos livres, e não é errado você cantar isso. Só que quando Paulo fala da liberdade cristã, querido, ele sempre falava dessa liberdade em relação à libertação ou à liberdade da justiça pelas obras, tá? Ou seja, nós somos libertos de tentar ganhar a salvação por meio das obras, seja pela lei mosaica, seja pela tradição farisaica ou por qualquer outro meio, tá? Os coríntios, eles haviam deturpado isso. Não é que eu sou livre para fazer o que eu quero, não, irmãos. E é isso que eu vou tentar colocar isso para você, aproveitando o restinho do tempo que tenho. Agora, de fato, eu vou entrar no texto, tá bom? Aí eu vou ler os versículos 12 e 13, porque agora eu vou começar a expor o texto. Até então, eu estou só preparando você para entender o contexto, por que Paulo escreveu isso aqui, por que é importante a gente compreender. Pena que a gente não vai poder chegar hoje, né, naquilo que Paulo fala da santidade do corpo. Irmãos, quando eu comecei a preparar esse material, desde ontem que eu estou estudando, passei ontem, hoje, eu estou estudando, quando eu comecei a preparar o material, que eu fui construindo o texto e fazendo deduções, eu cheguei a uma conclusão interessante. Nós cristãos, sem nos darmos conta, nós adotamos inconscientemente um pensamento platonista, um pensamento gnóstico, porque nós damos pouco valor ao corpo, irmãos. E nós temos pouco entendimento a respeito do corpo e do que Deus diz a respeito do corpo. Mas a gente não vai chegar nisso hoje, tá bom? Então vamos lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para corpo. Aqui, querido, aqui a gente vai voltar primeiro ao que eu já disse antes, tá bom? Aos dois jargões conhecidos dos coríntios. Todas as coisas me são lícitas, né? E os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Então, vamos começar aqui. Vamos olhar aqui aquilo que Paulo trata, querido, como se fosse os parâmetros da liberdade religiosa. Quando ele diz todas as coisas me são lícitas, ele faz duas advertências, tá? É como se ele estivesse estabelecendo, nós somos livres, mas há parâmetros para essa liberdade, tá? E eu quero tratar disso contigo, irmãos. Primeiro eu vou ler novamente o versículo 12, só o 12, agora numa tradução bem contemporânea, porque eu acho que coloca o texto de forma mais compreensível para vocês. Alguém vai dizer, isso é Paulo falando, alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero, todas as coisas me são lícitas, tem esse sentido, eu posso fazer tudo o que eu quero, tá bom? Paulo responde, pode sim, mas nem tudo é bom para vocês. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Você percebe? 2 vezes é citado esse jargão, e 2 vezes ele faz aqui algumas ressalvas. São os parâmetros da liberdade cristã. A primeira observação, querido, aqui é que o apóstolo parece que não condena a afirmação todas as coisas me são lícitas. O fluxo natural da leitura não reflete uma condenação do que é dito, tá bom? O que fica subentendido é mais ou menos isso. É verdade, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então há uma ressalva, há um parâmetro aqui. Agora veja, perguntinha básica para nós. Será que ao dizer que todas as coisas me são lícitas, Paulo estava ensinando que o crente pode fazer o que quiser? Vocês sabem que essa é uma pergunta retórica, porque a resposta não pode ser um sim, tá? Se esse fosse o entendimento, se fosse isso verdade, que o crente pode fazer o que quiser, então se esse é o entendimento, a gente precisaria fazer uma pergunta. Bom, se o crente pode fazer o que quiser, por que Paulo escreveu essa carta? Se o crente pode fazer tudo o que quer, por que gastar 4 capítulos
condenando as divisões dentro da igreja. Por que condenar o litígio e a imoralidade sexual? Então, com toda certeza, querido, a resposta para essa pergunta é absolutamente não, não pode ser, não pode ser. O mais provável aqui, irmãos, é que esses irmãos tenham transformado uma verdade em uma desculpa para satisfazer os seus desejos pecaminosos. Eles usaram a ideia de liberdade cristã, juntaram isso com o gnosticismo e arrumaram um mecanismo, uma espécie de passaporte para o pecado, tá? Aqui eu cito aqui o Gordon Fee, é um dos comentaristas que eu acompanho nas ministrações para poder montar o meu texto, né? Ele diz aqui que o erro deles estaria em tornar absoluto aquilo que para Paulo sempre teria sido ressalvado por sua perspectiva em Cristo. Bom, eu vou já explicar isso, tá bom? Para o apóstolo, é só quando alguém está em Cristo que tudo é permitido. Mais ainda, Fee diz que essa permissividade só teria relação com aquilo que não é essencial. Aí ele cita comida, bebida, dias, circuncisão e etc, tá bom? E também com a ética cristã em si, tá? Que é a maneira como os crentes se relacionam. Vou traduzir isso aqui que o Fee diz. Ele diz o seguinte: tudo me é lícito desde que eu esteja em Cristo. Primeira coisa. E deixa eu explicar isso, irmãos. Eu estou unido a Cristo. Eu morri com Jesus, eu fui sepultado com Jesus, eu ressuscitei com Cristo, eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo. Eu estou em Cristo. Porque eu estou em Cristo, tudo que eu for fazer deve primeiro responder a uma questão: isso condiz com a minha realidade de estar em Cristo? Fazer isso afeta a minha posição em Cristo? Primeira questão, tá? Segundo, desde que essa liberdade, tudo me é lícito, desde que essa liberdade seja aplicada a questões não essenciais, como comida, bebida e dias e circuncisão. Eu sou livre, tá bom? Eu sou livre para comer. Olha que coisa interessante, irmãos. Eu sou livre para comer. Eu posso comer o que quiser. Nós vamos tratar disso, da questão da comida, no capítulo 8 e no 10, tá bom? A gente vai lidar um pouco com isso, tá? Quando Paulo falar da carne consagrada. Mas veja, o crente é livre para comer. A comida não afeta a sua relação com Cristo e também não vai afetar o seu próximo, dentro de algumas ressalvas, tá, gente? Tá? Lembrando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e quem come para se autodestruir, ele está pecando contra o templo do Espírito Santo, tá bom? E também, Paulo vai dizer lá no capítulo 8 e 10, que se o comer carne estiver afetando o meu irmão, né? Se o comer carne leva o meu irmão a pecar, eu devo parar com isso. Então, há algumas restrições, até mesmo naquilo que não é essencial, tá? Você percebe que ele está estabelecendo parâmetros para a nossa liberdade cristã. A gente vai tratar muito disso quando chegar no capítulo 8 e 10, tá bom, querido? Por enquanto eu vou só dar uma passada aqui superficial com relação a isso. E terceiro, tudo me é lícito, desde que a minha liberdade não faça mal ao meu irmão e semelhante. Eu acredito que tudo isso aqui seja o que Paulo diz lá. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém estabelece parâmetros para a minha liberdade. Eu sou livre desde que aquilo que eu estou fazendo não afete a minha relação com Cristo, meu relacionamento com Cristo. Eu sou livre para comer, para beber, até para guardar disso se eu quiser, desde que isso não faça mal ao meu irmão, não prejudique o meu irmão, desde que isso não me prejudique, com isso prejudicando o templo do Espírito Santo. Eu sou livre desde que a minha liberdade não prejudique o meu irmão, não alcance o meu irmão. Parâmetros. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, tá bom? Isso tudo que significa que a liberdade, querido, não deve ser, quando Paulo fala da liberdade, ele fala da liberdade como algo que não é liberdade para eu fazer o que eu bem entendo. É uma liberdade que tem em foco os outros, tá? A questão, e aí eu concordo com o Gordon Fee quando ele diz isso, a questão é que a verdadeira
a verdadeira ação do cristão, o que a gente chama de uma ação legítima ou correta, ou mesmo aceitável, ele julga isso não é se ela é boa para mim, mas se ela é benéfica ao meu irmão, tá? Então, o que Paulo está dizendo aqui, querido, é que a minha liberdade não é liberdade para eu fazer o que eu quero, não é liberdade para eu dar vazão aos meus sentimentos. A minha liberdade foca no meu irmão. A minha liberdade nunca pode ofender o meu irmão. A minha liberdade nunca pode afetar a fé do meu irmão. Eu sei, e aqui há um ponto interessante, mas eu vou deixar para tratar isso quando eu chegar lá nos capítulos 8 e 10, tá? Que é essa questão de até que ponto a minha liberdade, eu posso me restringir da minha liberdade por causa do meu irmão, tá? Como um assunto não pede isso aqui ainda, eu não vou entrar nessa questão, tá bom? Mas é bom que você tenha essa consciência. A liberdade cristã, ela tem parâmetros e ela deve ser usada dentro desses parâmetros. A conduta verdadeiramente cristã, querido, não se fundamenta em eu ter direito de fazer algo, ou seja, se é ou não para o meu próprio benefício, mas se a minha conduta é boa, o que significa, em última instância, se ela é proveitosa para aqueles ao meu redor. Isso tem que governar a minha conduta cristã. Entretanto, essas não são as únicas condições em que nós somos livres, tá? Veja, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou, na tradução que eu, todas as coisas me são permitidas, desde que elas não me escravizem. Qualquer coisa que me torne escravo, querido, está errado. Olha, irmãos, comer faz parte da sua liberdade. Você é livre para comer o que quiser, mas você não pode se tornar escravo da comida. Você entende isso? Eu ia dizer que você é livre para beber, mas eu não vou exagerar nesse ponto aqui não, tá? Nós temos uma postura como igreja, onde nós ensinamos que o crente não deve beber, tá? Eu não entro pelo caminho do pecado em relação a isso. Eu entro pelo caminho da coerência bíblica e cristã. É possível que no nosso meio pessoas tenham sido libertadas da bebida. Porque se você pega, irmãos, a igreja batista brasileira, eles não proíbem o beber socialmente. Tá? A presbiteriana também não proíbe o beber socialmente. Eu acho isso perigoso. Tão perigoso, irmãos, que nós não servimos vinho na ceia. Hoje é dia de ceia, mas nós temos aqui suco de uva e não vinho. Sabe por quê? Porque é possível, novamente, é uma questão de liberdade cristã, tá? Não é a minha liberdade, não é se eu considero pecado ou não pecado, é eu pensar na liberdade do meu irmão, é eu saber que no meio da igreja sempre tem alguém que lutou com a bebida durante um tempo, Deus libertou, quando ele chega na igreja, ele descobre que pode beber, eu estou potencialmente prejudicando esse irmão, porque ele não tem controle sobre isso, entende? Não tem controle sobre isso. Agora, escute uma coisa interessante, irmãos. É possível o crente gritar que é livre, que ele foi liberto do pecado da lei apenas para justificar a sua escravidão a algum mau hábito, vício ou pecado. Aqueles que defendem muito a ideia da liberdade cristã provavelmente estão fazendo isso para esconder algum tipo de pecado, algum tipo de vício na sua vida, ou um mau hábito. Somos livres em Cristo, irmãos. Fomos libertos do poder do pecado, fomos libertos do poder da lei, fomos libertos do poder do diabo, fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino de Deus. Então nós somos livres, somos filhos de Deus, nosso nome está escrito no livro da vida, a nossa salvação ela está garantida não por causa de quem eu sou ou daquilo que eu faço, mas por causa do sacrifício de Jesus Cristo e porque Deus me elegeu antes da fundação do mundo. Então sou um homem livre. Eu posso realmente, o crente, se há liberdade, ou se alguém tem liberdade, essa pessoa são as pessoas que são crentes em Cristo. Porque elas realmente têm o poder dado pelo Espírito Santo de não se permitir ser escravizado por qualquer coisa. Mas eu tenho que saber usar essa minha liberdade, querido, e saber que a minha liberdade tem parâmetros. Não é uma liberdade para fazer o que eu quero. Deixa eu colocar algo para ti que vai te chocar um pouquinho. A gente sabe que Deus é soberano, é onipotente, é onipresente, é onisciente, Ele é o Todo-Poderoso,
Mas você sabia que nem Deus pode fazer tudo o que quer? Isso pode chocar você. Ah, pastor, mas ele é Deus, sim. Ele é Deus. Mas Deus não pode pecar. Vou te dizer mais uma coisa que talvez te choque. Ele é Deus, mas ele não pode simplesmente salvar o pecador. Há restrições na liberdade, até mesmo de Deus, irmãos. Por que eu digo isso, irmãos? Porque Deus é justo. Salvar um pecador sem tratar com o pecado dele não é ser justo. Foi por isso que Deus, para nos salvar, ele precisou sacrificar o seu filho. Irmãos, eu não me canso de citar isso como exemplo, até porque hoje é ceia. Deus só pode nos salvar, irmãos, porque os nossos pecados foram colocados em Jesus, punidos em Jesus Cristo. E porque Deus puniu os meus pecados em Jesus, irmãos, Ele pode me salvar. Agora, Ele continua sendo justo, mas ao mesmo tempo Ele pode me justificar. Ele não abriu mão da sua justiça. E como foi que Ele fez isso? É simples, irmãos. O castigo que o meu pecado merecia, a ira de Deus sobre a minha vida por causa dos meus pecados, foi derramada em Jesus. Por quê? Porque na cruz o meu pecado foi colocado em Jesus. E Deus puniu o meu pecado em Jesus. Por isso, agora nós somos livres. Nós somos livres do pecado. Irmãos, o crente, nascido de novo, todos os seus pecados, o que ele cometeu no passado, os de agora, os de amanhã, todos eles foram perdoados em Cristo Jesus, lá no Calvário. Por que eu digo isso? Porque Deus puniu ali em Jesus Cristo todos os nossos pecados. Então nem o Senhor Deus Todo-Poderoso é livre para fazer o que quer, quanto mais nós cristãos. Eu sei que isso pode soar estranho aos teus ouvidos, entendeu? Mas se você for para a palavra, você vai perceber isso. Deus queria nos salvar. Para nos salvar, Ele bolou um plano. Eu preciso lidar com o pecado deles. Deus não pode simplesmente, eu sei que isso pode parecer estranho, eu sei que isso pode parecer um pouco agressivo aos teus ouvidos, até blasfemo, mas Deus sabe que não é. Meu interesse não é blasfemar contra o Senhor. Mas Deus não pode simplesmente chegar num homem e dizer assim: teus pecados estão perdoados. Mas por quê, pastor? É porque esse Deus que estabeleceu uma lei que diz que o pecado, ele gera morte. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, morrerá. Isso é a essência da lei de Deus, da justiça de Deus. O homem, o que é ser justo, irmãos? É dar ao ser humano aquilo que ele merece. Um pecador merece morte. Um pecador merece a ira de Deus. Então ele não pode simplesmente chegar e dizer: teus pecados estão perdoados. Não dá, irmãos. Primeiro o Senhor tem que lidar com o pecado do homem. Tem que resolver o problema do pecado do homem. Enquanto isso não for tratado, Deus não pode lidar com o homem, não pode perdoá-lo. Por quê? Porque ele teria que abrir mão da sua justiça. E se Deus abre mão da sua justiça, ele deixa de ser Deus. E todo esse problema foi resolvido na cruz, na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que nós ceiamos, irmãos. Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. É por isso que nós cantamos em gratidão ao Senhor. Porque na cruz, Jesus levou os nossos pecados. Na cruz, os nossos pecados foram tirados de nós e colocados sobre Ele, punido nele. Agora, quando Deus me olha, Ele não vê mais o meu pecado. Ele vai ver a minha justiça. E aí eu encerro, para a gente poder cear, eu encerro citando 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É assim que funciona, irmãos. Quem é que não conhecia pecado? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus. Ele, Jesus, foi feito pecado no meu lugar. Então Deus puniu o meu pecado em Jesus. E agora, porque Ele morreu no meu lugar, agora eu sou vestido com essa justiça de Cristo. Então quando Deus olha para mim, quando Ele olha para você, o que Ele vai ver em você não é os seus pecados mais. Ele vai ver em você a justiça do seu Filho sobre ti. É por isso que nós somos salvos, querido. É por isso que a salvação não depende do teu esforço, do teu sacrifício. Não, irmãos, depende do que Cristo fez. Eu preciso colocar a minha fé em Jesus. Eu preciso crer em Jesus Cristo. Eu preciso aceitá-lo e confessá-lo como meu Senhor e Salvador. E aí eu desfruto de salvação.